A gente vai fazer hoje mais uma aula de inglês com música e vai ser uma das músicas mais fortes, mais legais que eu ouvi recentemente, tanto na parte de inglês mesmo, as construções de inglês que aparecem, quanto na parte de história e poesia, simplesmente incrível. A Cia foi genial na construção dessa música, vale muito a pena a gente se aprofundar nessa história. Então, vamos começar? Ok, já preparei aqui a minha luzinha. Então, a música que a gente vai estudar hoje é Chandelier, Chandelier, que é escrito dessa forma o título da música. Para quem quer ter certeza de como essa palavra é pronunciada, olha só que legal. Não é muito óbvio a pronúncia dessa palavra, mas ouve aqui, ó. Chandelier. Chandelier. Ou seja, não é nem chandelier com a força toda no chan e nem toda a força lá no final do ear, né? Chandelier. É tipo uma mescla das duas coisas. Chandelier. Que significa um lustre. Olha só. Imagina quando você vai num hotel, sei lá, aí você logo na entrada do hotel tem aquele lustre gigante no saguão, que é bonito, cheio de vidros e iluminado e cristais. Isso é um chandelier em inglês. E essa música, ela fala sobre uma moça que é festeira, que gosta de festejar, porém ela está passando por uma certa crise, ela não sabe se aquilo é bom para ela de verdade, ela se sente mal por festejar tanto, por ter essa vida louca mesmo que ela tem, que é contada durante a história. E ela tem essa crise existencial, ela se diverte, tenta esconder os sentimentos e as mágoas dela nisso que ela está fazendo, mas depois ela se sente mal, se sente culpada, e ela mostra todo esse drama da moça da história através da letra da música, é incrível. Então eu vou passar uma vez inteira, e depois a gente volta fazendo todas as análises que a gente quer fazer. Então a letra é a seguinte: Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call. Phone's blowing up, ringing my doorbell. I feel the love, feel the love. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Ela repete essa frase. Throw him back till I lose count. I'm gonna swing from the chandelier. I'm gonna live like tomorrow doesn't exist. Like it doesn't exist. I'm gonna fly like a bird through the night. Feel my tears as they dry. I'm gonna swing from the chandelier. Próxima parte que eu pus aqui. Sun is up, I'm a mess. I gotta get out now. I gotta run from this. Here comes the shame. Até arrepio, é fantástico essa aventura que a nossa personagem passa aqui. Ela começa da seguinte forma, ela começa cantando Party girls don't get hurt, que significa garotas festeiras, garotas de festa, garotas que gostam de festejar, não se machucam. No sentido de sentimentos mesmo, no sentido de, você não consegue quebrar o coração de uma garota dessas. Você não consegue partir o coração de uma garota dessas. Elas não se machucam. Olha só, party, sozinho, a palavra party já significa festa. Girls são garotas. Party girls, garotas festeiras. Party boys, garotos festeiros. They don't get hurt. Pessoal, eu preciso que você guarde isso aqui. Guarda esse bloco aqui que eu estou te mostrando, que é get hurt, que significa se machucar. Pode ser se machucar literalmente, tipo, sei lá, bater o braço no vidro e machucar o braço? Pode ser. Mas pode ser também o se machucar de sentimentos, o seu coração ficar partido e tudo mais. Lembrando, sempre que eu for colocar ações aqui embaixo, ou seja, verbos, na explicação eu sempre vou apontar com to, só para você saber que aquilo é uma ação. Só para você saber que aquilo é um verbo, tá bom? To do, to go, to be, to get. E esse aqui eu tenho um bloco de palavras, uma ideia que é um bloco que eu preciso que você grave como o bloco, que é get hurt. Então o que ela está falando aqui basicamente é que they é elas, as garotas, they don't get hurt. Ela está negando, elas não se machucam. Eu poderia ter dito que sim, elas se machucam dessa forma. They get hurt. Elas se machucam. Isso aqui ia estar afirmando, sim, they get hurt. Elas se machucam. Mas para negar, eu uso o don't. Tudo bem? So, they don't get hurt. Let me choose the color here. Alright? They don't get hurt. They can't feel anything. Elas não conseguem sentir
nada. Isso aqui eu ainda tô falando das party girls lá em cima, tá? É como se eu tivesse escrito de novo aqui, ó. Como se eu ainda estivesse falando delas. Vamos considerar o contexto aqui. They can't feel anything. Pessoal, to feel é de sentir, de sentimentos mesmo. I feel love, por exemplo. Eu sinto amor. They can't feel significa que simplesmente elas não conseguem sentir. Ou seja, ele está usando esse can't que expressa alguma coisa que você não consegue fazer. Por exemplo, 3 horas da manhã, você está querendo descansar, só que o vizinho não para de tocar música alta. Aí você fala, oh, I can't sleep. Significa não consigo dormir. Eu não tô tendo a capacidade de dormir. Eu não posso dormir porque não para de tocar música lá fora. Esse é o can't. So, they can't feel. Elas não conseguem sentir anything, que significa nada. Porém, um cuidado importante aqui. A palavra anything significa coisa alguma. Se eu fosse parar para olhar a origem mesmo da palavra anything, ia significar coisa alguma, qualquer coisa nessa ideia. Porém, o que acontece? No português, a gente fala não sinto nada. A gente nega aqui e depois nega aqui no nada. Porém, se você parar para pensar, olha para a frase não sinto nada. Significa, então, que se eu não sinto nada, eu sinto alguma coisa, certo? Eu deveria dizer assim, eu sinto nada. Pronto, agora você expressou certo, que você sente nada. Falar eu não sinto nada é negar e negar de novo, ou seja, então você sente alguma coisa. Porém, apesar de ter essa negação dupla, a gente usa. Não tem problema nenhum, a língua portuguesa é assim, a gente usa dessa forma, a gente aceitou e repetiu a língua portuguesa. Porém, no inglês, não existe negação 2 vezes. Então, se você não consegue sentir, você não pode falar que você não consegue sentir nada, porque senão significa que você sente alguma coisa. Então, você tem que falar que eu não consigo sentir coisa alguma. Então, eu posso falar os dois lados. Eu posso falar assim, ó, I can feel nothing, que vai significar eu consigo sentir nada. Aí sim a palavra nothing significa nada, certinho. Ou eu posso falar I can't feel anything. Eu não consigo sentir coisa alguma. Percebe? Aqui eu tô negando uma vez só, aqui eu tô negando uma vez só. Uso essa ou uso essa. Daí que vem coisas como, por exemplo, eu vou falar, não tem ninguém aqui. There isn't. O there is significa haver, existir. Então, there isn't anybody significa não há pessoa alguma. Ou eu falo assim, there is nobody. There is nobody. Há ninguém. Conseguiram entender essa ideia de que no inglês não existe falar there isn't nobody, também não existe falar I can't feel nothing. Não existe essa negação nos dois lados. Ou você nega o can't, ou você nega no nothing. E aí você escolhe fazer um lado e usa do outro lado. Ok? Tudo bem com essa parte de por que ela fala I can't feel anything? Eu não consigo sentir coisa alguma. Porém, olha só, como a gente traduz? Como a gente traduz? Não consigo sentir nada. Então, eu posso traduzir como nada? Posso traduzir como nada, porque eu estou traduzindo para o português. Aí, traduzir uma frase não é colocar palavra por palavra exatamente. Traduzir é você passar a mesma ideia na outra língua. E aí você muda palavras e faz a alteração necessária para você soar natural nessa próxima língua. Tudo bem? Então, pode entender. I can't feel anything. Não consigo sentir nada. Mas saiba que a palavra anything sozinha não significa nada, tá bom? Tipo assim, você chega no restaurante, aí a pessoa pergunta pra você, e aí, cara, o que você vai querer aqui do menu? Aí você, anything, qualquer coisa, tá vendo? Qualquer coisa, ou seja, o anything, ele é mais profundo do que simplesmente significar nada, ok? É isso mesmo, there is nobody, só que o nobody é junto, tá? Senão você fala que não tem corpo nenhum. Tem que ser nobody junto para falar que não tem ninguém.
So, party girls don't get hurt. As garotas de festa, elas não se machucam. They can't feel anything. Elas não sentem nada. Justamente porque quando você tá na festa, imagina lá a festa, a galera bebendo, virando copo, eles não sentem, as emoções deles não são sentidas direito, porque eles estão tão torto, tão bêbado, né, tão virado, que eles não sentem as emoções do jeito que todo mundo deveria sentir. Elas não sentem nada. E ela se pergunta, when will I learn? Quando eu vou aprender? Olha que interessante. O will expressa o futuro. E learn significa aprender. Então, se eu falasse simplesmente I will learn, eu ia falar assim, eu vou aprender. Ou eu, simplesmente para falar, eu posso falar eu aprenderei. Eu estou afirmando, eu vou aprender. Isso seria o I will learn. However, porém, ele faz uma pergunta. Will I learn? Eu vou aprender? Percebe que quando você vai fazer uma pergunta com will no futuro, você inverte? Por exemplo, se eu falo assim, you will be there, você vai estar lá. Quero perguntar, eu falo, will you be there? Aí virou uma pergunta. Compara. You will be there. Você vai estar lá. Vou perguntar, eu inverto. Will you be there? Você vai estar lá? Isso só para você entender que o will, quando você vai fazer perguntas com ele, ele inverte com a pessoa, ele vai lá antes da pessoa. Perfeito? Importante, will não significa vou. Will significa futuro. Se você vai traduzir isso aqui como eu aprenderei, ou eu vou aprender, ou eu hei de aprender, como você vai traduzir não importa. É futuro, não significa vou. A pergunta do Jorge cai justamente no que eu estou falando aqui. Como fica I will, eu vou? O will vira o verbo ir? Não, o will não é o verbo ir. Se você quer falar, por exemplo, que eu irei, você fala I will go. I will go significa eu irei, ou eu vou ir, né? O importante é você entender que will não significa o verbo ir. Will não significa vou, vai. Will é futuro. Eu só traduzo como vou porque é uma forma da gente expressar futuro no português. Mas isso aqui tudo eu posso traduzir como eu aprenderei? Ou então, você estará lá. Will you be there? Pergunta. Você estará lá? Ou seja, will é futuro, não é ir. Eu posso falar aqui. Por exemplo, eu hei de aprender, por que não? Tá? Cuidado com isso. Vai falar que eu irei, fala normal. I will go. E ela só adiciona o when, porque ela não tá só perguntando se eu vou aprender, ela tá se questionando quando ela vai aprender. So when will I learn? Quando, meu Deus, que eu vou aprender? E ela fala, I push it down, I push it down. Essa frase eu acho que é uma das mais difíceis de traduzir para o português da música inteira, porque essa parte é muito metafórica, essa parte é muito, tipo, fantasiosa mesmo. Por quê? Na origem, to push down significa você, literalmente, empurrar para baixo. Down significa baixo, push, empurrar. Então, se eu falo push down, eu estou falando de empurrar alguma coisa para baixo, pressionar mesmo para baixo. Mas o que ela está querendo dizer aqui? Inclusive, eu li alguns fóruns, eu li algumas referências, eu li alguns debates entre nativos com eles mesmos discutindo essa coisa, porque música é poesia. Música não foi feita para ser entendido de forma racional do começo ao fim. Se você pega, por exemplo, algumas músicas do Queen, algumas músicas do próprio Djavan, Brasil, é difícil você traduzir aquela coisa de forma racional e perfeitinha. Não, isso ele quis passar essa ideia. Música é interpretação, cada um entende de uma forma. O que eu entendo do Push It Down? Ela tá falando do quanto que ela fica lá, ela fica virada no álcool, então ela não sente os sentimentos direito, ela não tem os sentimentos igual a todo mundo. Esse push it down é ela reprimir esses sentimentos. Ela não empurrar para baixo, literalmente. Sabe quando você esconde, reprime, você guarda alguma coisa para você? É com essa ideia que eu acho que ela tá querendo dizer. De novo, que eu acho e que algumas referências de fóruns que eu li, que eu estudei para preparar isso aqui também acham. Então é tipo, I push it down. Eu reprimo
esses sentimentos. E ela repete, né? Push it down, push it down. Eu reprimo essas sensações, eu escondo através do álcool, eu escondo através dessa vida louca que eu levo. Mais ou menos essa ideia. O que vocês acham? Na verdade, eu quero realmente ouvir a opinião de vocês, do que vocês acham dessa frase, porque eu acho que vale o debate. Eu escondo tudo isso, eu escondo isso nessa vida que eu levo. Enquanto vai chegando as respostas de vocês, só uma pontuação. Push, cuidado com push, que não é puxar, tá? Acontece da gente chegar lá, por exemplo, nos Estados Unidos, aí tem uma porta escrito push na porta, escrito assim, né? Tipo assim, push. Aí a gente olha isso e fala, push, aí eu vou puxar. Aí a porta não vem, aí você, diacho, que push é empurrar, é o contrário, tá? Então se está escrito push, é empurre. Puxar é pull, tá? Se tiver pull, aí saiba que é push, tá? Ou seja, é o contrário, sacanagem, né? Eu juro pra vocês que até hoje eu chego nas portas e o meu cérebro se confunde com push e pull. Não é muito fácil da gente separar essas duas coisas. Eu camuflo as dores, pode ser uma ideia. Eu camuflo essas dores através de tudo isso que eu faço para poder esconder e reprimir esses sentimentos. Porque eu tô viradaça. Alright? E esse it aqui é essa coisa misteriosa. Eu acho que esse it é justamente esse sentimento, essa dor que eu escondo. So, she keeps going. I'm the one for a good time call. Significa eu sou a pessoa para uma ligação para se divertir. Vamos com calma aqui. Ela começa com I'm the one. I'm the one significa eu sou a certa. Eu sou a pessoa certa. Ou simplesmente eu sou a pessoa. I'm the one. Muitas vezes o one substitui a ideia de uma pessoa. Por exemplo, você já ouviu a palavra someone? É tipo alguém, né? Alguma pessoa. Então o one, ele adota às vezes a ideia de pessoa. No one significa ninguém. Alright? E aí existe a frase I'm the one. Por exemplo, quando você quer falar assim, eu sou a pessoa certa para este trabalho, você pode falar I'm the one for this job. Eu sou a pessoa certa para este trabalho, eu sou a pessoa certa para esse emprego. E o que ela fala é que eu sou a pessoa certa, I'm the one. Inclusive, sabe quando aquela ideia de a pessoa certa pro seu coração? Tipo assim, você é a pessoa certa com quem eu tenho que estar, você é a pessoa que eu amo, você é a certa. Existe, you are the one. Você é a escolhida, você é a certa, você é a pessoa correta. For a good time call, é como ela continua, para uma ligação, olha só, call, que aparece aqui no final, significa uma ligação. Ok? Então, é para uma ligação de a good time. A good time é um momento bom, é um momento divertido. É muito normal, por exemplo, você está lá numa festa, está numa comemoração, aí a pessoa que te convidou chega para você e fala, Are you having a good time? Tipo assim, você está tendo um momento bom? Na ideia de você estar se divertindo, estar curtindo, estar tendo um momento agradável? Ou seja, eu sou a pessoa para uma ligação de um momento bom. Ou seja, você quer ter um momento bom, quer se divertir? She's the one. I'm the one for a good time call. Eu sou a pessoa para quem você tem que ligar para se divertir. Eu sou a pessoa que você deve ligar para se divertir. Eu sou aquela pessoa que as pessoas ligam para se divertir. Você quer diversão? Liga para mim. I'm the one for a good time call. Ou seja, isso me faz pensar que talvez o nosso personagem principal, o nosso eu lírico aqui, seja até uma garota de programa. Por que não? Alguns indícios dentro da história fazem a gente pensar que ela pode ser até uma garota de programa. Ok? So, I'm the one for a good time call. Eu sou a pessoa que você liga para se divertir. Aí ela fala o que está acontecendo. Phones blowing up. Pessoal, blow up. Vou colocar um verbo aqui, tá? To blow up significa explodir. Só que aqui ela usa uma espécie de metáfora. Ela fala assim, phone is blowing up. Nessa ideia o telefone não para de tocar.
Literalmente ela fala, o telefone está explodindo. Mas imagina o seu telefone lá, ligação, ligação, Essa ideia é que o telefone não para, ele está explodindo de ligação, está explodindo de mensagem. Ou seja, todo mundo fica ligando para ela para poder se divertir, todo mundo fica ligando para ela ir para as festas, para ela ir lá, enfim, meter o louco lá na festa. Ok? Só uma pontuação. Blowing, tá nessa forma ing. Tá passando a ideia de que o telefone está explodindo. Significa que está fazendo essa ação agora. What are you doing? O que você está fazendo? I am studying. Eu estou estudando. Ou seja, uma das formas de você... Um dos usos do ing nos verbos é você expressar que aquela ação está acontecendo agora. It's happening. Está acontecendo. Olha só, não é só porque tem ing que significa que está fazendo agora. O telefone está bombando, muito bom, boa tradução. Ótima tradução. Não é só a ideia de que você está fazendo sempre. Uma das formas de você usar o ing é para expressar que aquilo está acontecendo. Studying, doing, estou fazendo, I'm sleeping, estou dormindo. Mas não é só porque tem ing que vai ser assim sempre. O ing tem outros usos, tá? A galera que assiste bastante aqui as aulas já conheceu bastante o uso do ing. Eu sempre mostro bastante formas diferentes de você usar o ing. Essa é uma delas, ok? Phone's blowing up. Ringing my doorbell. Eu imagino algo como, por exemplo, they are ringing my doorbell. Tipo, pessoas estão tocando a minha campainha. Eles estão tocando a minha campainha. Posso até colocar assim, ó, people ringing my doorbell, que ia significar algo como pessoas tocando minha campainha, tá? Curiosidade, ringing tá justamente nessa forma ing, indicando que aquela ação tá acontecendo agora. Ele vem do verbo ring, que significa você tocar um som. Por exemplo, tocar a campainha. O celular, se o celular está ringing, o celular está tocando um som, está tocando um alarme. E aqui está expressando doorbell, que significa a sua campainha da casa. Curiosidade, bell significa sino, um sino. Door significa porta. Qual é o sino da porta? Fica lá na porta. É a sua campainha. Então, pessoas tocando lá a minha campainha, eles estão tocando a minha campainha, eles não param de tocar na minha campainha. Só que ela só não fala o people, né? Ela fala simplesmente ringing my doorbell. E, tipo, phones blowing up, ringing my doorbell. Tipo, o tempo todo o celular tá tocando minha campainha, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Ok? E ela continua assim. I feel the love. Feel the love. Eu sinto o amor. Sinto o amor. To feel, eu mostrei pra você lá em cima, que feel significa sentir. Love, caso você não conheça, love é amor. Essa aqui é uma das palavras que eu acho que as pessoas mais conhecem, né? Mesmo que os que não estudam inglês conhecem que love é amor. E I feel the love, eu sinto o amor. Feel the love, sinto o amor. O que é muito irônico, porque ela falou no começo, olha só, a gente não sente nada. A gente não é ferido, você não consegue partir o nosso coração, a gente não sente nada. E aí, 4 versos depois, ela fala, eu sinto o amor. O que me faz pensar novamente que esse amor não é um amor tipo aquele amor romântico, eu estou apaixonado. É o amor carnal, amor. Me faz pensar, não sei se é só sendo a personagem para você saber para saber se ela realmente está expressando isso, mas é algo assim. Ringing my doorbell, batendo na porta. Vou colocar essa tradução, por que não? Batendo na minha porta. Não tem batendo, nem tem porta, mas a ideia é a mesma, não é? Por que não? Então, beleza. Tocaram no meu celular, bateram na minha porta, vamos festejar, vamos pra festa, vamos fazer isso, essa aventura que eu sempre faço. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Significa 1, 2, 3. Olha que sutil, olha que legal. 1, 2, 3, beba. Imagina numa festa. Vários amigos lá na roda da mesa, aí tem os shots lá, as bebidas, alguma coisa, aí todo mundo, 1, 2, 3, drink! Aí todo mundo vira. Essa é a ideia, tipo, todo mundo lá na roda, 1, 2, 3 e vira! Aí todo mundo vira junto. Enfim, muito cena de filme, né? Se você assistir filmes, eu imagino que você consiga imaginar bastante essa cena.
Então é como se ela realmente estivesse lá na festa. 1, 2, 3, drink. Alright? Eu acho que é isso. Eu tenho a sensação que é isso. Desde a primeira vez que eu ouvi essa música, eu imaginei esse 1, 2, 3, drink como isso. Talvez ela esteja também pensando naquela coisa de ela olhando os drinks e tudo que ela bebeu e olhando e contando 1, 2, 3 e bebendo mais um. Talvez. 1, 2, 3, tá meio bêbada, conta de novo. 1, 2, 3 e bebe. Pode haver diferentes interpretações aqui, mas eu imagino que é algo assim. 1, 2, 3, drink. Tá lá na festa, 1, 2, 3, bebeu, contou e bebeu. Throw him back till I lose count, que significa virando, tipo, bebendo mesmo? Bebendo todos até eu perder a conta. Vamos começar aqui do final, depois a gente volta pro começo, tá? Till I lose count. Esse till significa até alguma coisa acontecer. Talvez você conheça a palavra until, assim, ó. Né? Até alguma coisa acontecer, until. Porém, existe o till, que é uma espécie de gíria, que deve ter vindo do until, muito provavelmente veio do until, mas till I, até eu, lose count, que é uma daquelas expressões que eu quero que você guarde o bloco, que significa, literalmente, perder a conta. Oh my God, I lost count. I lost count significa perdi a conta. Imagina que você está lá, 5, 10, 15, 20. Oh, Jesus, I lost count. I'm gonna start over. Perdi a conta. Vou começar de novo. I lost count seria o passado. No caso, não está no passado, né? Till I lose count. Até eu perder a conta. E aparece esse throw him back. Vamos com calma. Primeira coisa que aparece aqui. Throwback. Que significa você virar o copo. Sabe quando fazem aqueles shots pequenininhos? E aí você vira de uma vez. Isso é throwback. De novo, throwback tem vários usos, na verdade. Throwback você vai acabar encontrando com várias aplicações. Esse é um deles. Um dos usos de throwback, nesse contexto de festa, nesse contexto de loucura, de festejar aí, throwback expressa você virar o copo. Sabe, daquela virada de uma vez. E o que ela fala é throw them back. Ou seja, virar os copos. Esse them está substituindo eles. Them significa eles. Eles quem? Esses copos, esses shots, essas doses aqui que estão na minha frente. Throw them back. Só que o them, muitas vezes ele é cortado, ele perde esse TH e fica throw them back. Ok? Quem já assistiu Pokémon? Pokémon ele fala, gotta catch 'em all. Gotta catch 'em all. Significa, precisamos pegar todos. Esse am aqui é o them. Preciso pegar os Pokémon, né? Them, eles. Só que o them se torna am quando você está na língua falada, quando você está na fala informal. Ok? So, throw him back. Bebendo esses copos, bebendo eles, até eu perder a conta. Till I lose count. Ou seja, ela realmente está virando o copo na festa. Então ela estava lá. 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, drink. Throw him back till I lose count. Ela está realmente festejando. E aí, ela virou todas, ficou loucaça e fala: I'm gonna swing from the chandelier. Que significa, eu vou balançar do lustre. Imagina que tem um lustre lá na sala dela e ela sobe no lustre e fica lá balançando no lustre, loucaça. Esse gonna, pessoal, ele expressa futuro. Você aprendeu lá em cima que tinha o will, que expressa futuro, né? O gonna é uma outra forma. Então, se eu falo, por exemplo, hey, I'm gonna sleep, eu tô falando assim, vou dormir, tô indo dormir, dormirei, tá? E o que ela fala aqui, I'm gonna, opa, falta o am aqui, tem que ser I'm gonna, tá? Não é I gonna, é I'm gonna. You are gonna. He is gonna. She is gonna. Tem que ter o I am, you are, he is, she is aqui, tá? Porque na origem esse gonna é going to. I am going to sleep. Eu vou dormir. E aí o going to foi contraído, né? Na linguagem informal, na fala, foi contraído para gonna. So, let's use gonna. Vamos usar o gonna. I'm gonna sleep. I'm gonna study. Vou estudar.
E ela fala, I'm gonna swing. Esse verbo, pessoal, swing, essa ação, significa você balançar, remexer. Daí que vem o swing da música, né? Você balança na música. Então ela está falando que ela vai balançar a partir de onde? From. Olha só que interessante. O from sempre aponta um ponto de partida. Por exemplo, I am from São Paulo. Eu sou de São Paulo. Você pega uma carta, por exemplo, e pergunta, whom is this from? De quem é essa carta? From, a origem, de quem é essa carta? E ela está balançando a partir de onde? A partir do lustre. Ela foi no lustre e a partir de lá ela tá balançando. Ou seja, ela está no lustre balançando. Uma coisa, tem esse the aqui, que ele é o artigo da coisa, o lustre, the chandelier. Só que a gente pega esse the-o e a gente junta numa palavra só, né? A gente não fala balançar de o lustre. A gente junta o de-o numa palavra só, em do, né? Por isso que fica from the, como se from the junto fosse o do. Ou seja, ela está balançando do lustre. Será que isso está acontecendo de verdade? Ela literalmente subiu no lustre e está lá balançando de um lado para o outro, igual a mina do Wrecking Ball lá, eu esqueci o nome, Miley Cyrus? Ou ela tá só falando a ideia, tipo assim, eu tô tão louca que parece que eu tô no teto balançando, pronto para cair. A gente pode pensar nas duas formas. Ou ela literalmente subiu, ou ela tá só sentindo como se ela estivesse balançando, porque ela tá muito torta, tá meio tonta. I'm gonna swing from the chandelier. Eu vou balançar do lustre, eu vou ficar de um lado pro outro lá no lustre. Se ela tá fazendo isso de verdade ou tá só se sentindo como se estivesse fazendo, a gente não sabe. Ela repete, né? I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier. Ela repete 2 vezes. I'm gonna live like tomorrow doesn't exist. Eu vou viver como se amanhã não existisse. Olha que interessante, ela usa de novo o gonna, indicando o futuro. Só que agora ela não fala gonna swing, ela fala gonna live. Live significa viver. I'm gonna live, eu viverei, tá? Eu vou viver como se... Olha só que interessante, existe o like de gostar. I like you, I really like this place. Eu gosto de você, eu gosto desse lugar. Só que existe uma outra palavra, que é uma outra palavra, o like de comparação. I am not like you, eu não sou como você. São 2 palavras que escrevem igual, só que são palavras diferentes. Pasta de dentes, pasta de documentos. São coisas diferentes. Perfeito? Apesar de escrever pasta igual. Aqui é a mesma coisa. Like de gostar e like de comparação são escritos igual, mas são palavras diferentes. Aqui é o de comparação. Ou seja, o contexto, o resto da frase, a próxima palavra te mostra se aquilo é uma coisa ou outra. Você nunca vai ter essa dúvida, tá? So I'm gonna live like... Eu vou viver como se... Fica na cara aqui a comparação. Tomorrow doesn't exist. Amanhã não existe. Lá em cima você aprendeu que existe o don't, que expressa que aquela ação não é feita, né? Por exemplo, I don't feel anything. Apareceu lá em cima. Eu não sinto nada. Porém, esse don't só pode ser usado quando eu estou falando de eu, quando eu estou falando de you, quando eu estou falando de we, ou quando eu estou falando de they. Caso eu esteja falando de he, she ou it, eu tenho que usar a palavra doesn't. Por quê? Porque tem he, she ou it usa doesn't, não usa don't, tá? Então você fala, por exemplo, he doesn't feel anything, ele não sente nada. Ou então, she doesn't feel anything, que significa ela não sente nada. Caso eu não esteja falando de um ser humano, eu uso it. It doesn't feel anything. Eu posso estar falando, por exemplo, de um animal. Um animal é apontado com it. Ele, o animal, essa coisa que é conhecida pelo contexto, e a gente só sabe o que é quando a gente está na história, ele não sente nada. Tomorrow não é he. Tomorrow não é she. Tomorrow é uma coisa, é um it. Então, por isso que fala, it doesn't exist. Amanhã não existe. I'm gonna live like tomorrow doesn't exist. Eu vou viver como se amanhã não existisse. E se eu quisesse falar, eu vou viver como se você não existisse? Eu ia falar, I'm gonna live like you don't exist. Aí sim eu vou usar don't,
porque eu estou falando de você. Vou viver como se você não existisse. Eu vou viver como se ele não existisse. It doesn't. Vou viver como se ela não existisse. She doesn't exist. Vou viver como se amanhã é it. It doesn't exist. Amanhã não existe. Só que ele não fala it, né? Ele fala amanhã mesmo. Mas a próxima frase usa o it, like it doesn't exist. Como se ele não existisse. Quem é ele? Quem é esse it nessa frase aqui? Coloquem nos comentários quem é esse ele que eu estou falando aqui na frase, para eu saber se vocês estão comigo, para eu saber se vocês estão me acompanhando. Muito bem, é isso mesmo. O it está falando de amanhã. Então, esse like está se referindo ao nosso tomorrow. Like tomorrow doesn't exist. Só que eu não preciso falar tomorrow 2 vezes, porque eu já falei tomorrow na frase anterior. So, I'm gonna live like tomorrow doesn't exist. Like it doesn't exist. Right? I'm gonna fly like a bird through the night. Eu vou voar como um pássaro através da noite. A frase começa de um jeito que você, baseado nas estruturas que a gente aprendeu até aqui, consegue pegar. So, I'm gonna fly, eu vou voar, só mudou aqui a ação que ela está usando, porque fly significa voar. I'm gonna do, eu vou fazer. I'm gonna swing, eu vou balançar. I'm gonna fly, eu vou voar. Só mudou a ação. Like a bird. Olha só, de novo o like expressando a comparação. Eu vou voar como um pássaro through the night. Através da noite. Esse through expressa aquela coisa que você atravessa a coisa. Por exemplo, aí assim aconteceu através dos anos. Through the years. Foi isso que aconteceu através dos anos, atravessando os anos, ao longo dos anos. Então, through the night é aquele pássaro que está lá voando através da noite, atravessando a noite, por meio da noite. O through você pode traduzir de formas diferentes, porém a essência é essa, que está ali no período da noite, que está ali atravessando a noite, no meio da noite, por meio da noite, através da noite. Como você vai traduzir, não importa tanto quanto você imaginar a cena. Imaginar a cena lá do pássaro atravessando a noite é muito mais valioso do que você escolher a palavra do português que vai traduzir o through, ok? So, olha que interessante, ela está realmente bem loucaça, porque ela bebeu muito, está se sentindo como se ela estivesse balançando no lustre, vivendo como se amanhã não fosse existir, ou seja, ela só quer festejar hoje e dane-se o que vai acontecer depois. E ela está se sentindo que ela está voando como um pássaro. Ou seja, ela está muito torta. I'm gonna fly like a bird through the night. Como um pássaro na noite. Feel my tears as they dry. Aqui mostra como ela tá fazendo tudo isso, mas ela tem uma tristeza em estar fazendo isso. Ela tem uma tristeza em estar vivendo essa vida. É como se aqui tivesse um gonna de novo, tá? É como se ela estivesse falando I'm gonna live, I'm gonna fly, I'm gonna feel. Só que ela só não repetiu o gonna aqui de novo. Vou sentir minhas lágrimas enquanto elas secam. Nossa, a Cia é fantástica, né? Feel de novo é sentir, gonna feel, vou sentir my tears. My tears são as minhas lágrimas. Então, olha que legal. Quando você está voando, imagina que você está voando lá muito rápido, o vento está batendo no seu rosto e você está chorando. Se você começar a chorar agora, as suas lágrimas vão secar com o vento, o vento vai levar essas lágrimas. A velocidade vai fazer com que essa água seque. Imagina o carro molhado. O carro molhado ele começa a correr, a água do carro começa a escorrer através do carro, começa a secar através do carro. A não ser que ainda esteja chovendo, esteja caindo mais. Mas vamos considerar que o carro só estava molhado e saiu andando. A água em cima do carro vai secar. Então, ela está sentindo como se ela estivesse balançando, e esse movimento, enquanto ela estivesse chorando, as lágrimas dela iam secar com esse movimento, com o vento. Não é muito legal? Nossa, eu fico pirado. Então, eu vou sentir as minhas lágrimas enquanto elas secam. Ela só não fala o gonna, de novo, né? Ela fala tipo assim. Eu vou balançar, eu vou voar, sentir as minhas lágrimas enquanto elas secam. Esse as expressa aquela coisa que acontece enquanto o outro acontece. Então, enquanto ela está voando, ela sente ao mesmo tempo as lágrimas secando. Esse as expressa que uma coisa acontece enquanto o outro acontece. Pergunta. Would you repeat to me the pronunciation of through? Yes, I would. But I won't. I'm just kidding, I will. Through. Through.
through. As é como while nesse caso? Exatamente, Rodrigo, eu estava esperando esse comentário. As funciona como while nesse caso. E ela repete, né? I'm gonna swing from the chandelier. Vou balançar do lustre. Vou ficar de um lado pro outro do lustre. Alright? Ela só repete. Então no refrão, o refrão é o seguinte. I'm gonna swing from the chandelier. From the chandelier. I'm gonna live like tomorrow doesn't exist. Like it doesn't exist. I'm gonna fly like a bird through the night. Feel my tears as they dry. I'm gonna swing from the chandelier. Alright? Eu pulei um pouquinho uma ponte que existe nessa música e eu pulei já pro próximo verso, em que ela canta o que aconteceu depois da festa. Porque eu acho que isso mostra bem a evolução da personagem ao longo da música e tem algumas estruturas bem legais aqui. Então imagina isso, teve aquela festa, ficou loucaça, festejou, fez um monte de coisa, tudo que ela estava contando até agora, e aí amanheceu. Sun is up, I'm a mess. Significa, o sol nasceu. Eu estou péssima. Vamos com calma. Sun is up. Significa literalmente o sol está para cima. Sun is up. Ou seja, o sol nasceu, ele subiu do horizonte, ok? E eu, I'm a mess. Guarda essa expressão desse jeito. A palavra mess significa literalmente bagunça. Mess significa bagunça. Só que quando ela fala I'm a mess, o que ela está querendo dizer é eu estou um lixo. Eu estou um lixo. Estou péssima. Estou me sentindo horrível. É mais ou menos isso que ela quis dizer. Guarda essa frase desse jeito. Por exemplo, a pessoa terminou o namoro lá, terminou o relacionamento. Aí você liga pro seu amigo, você se importa com ele e fala, hey bro, so how are you? Aí ele responde, dude, I'm a mess. Significa, eu tô horrível, eu tô péssimo, eu tô me sentindo horrível, eu tô um lixo, tá? Se essa transmissão não cair por causa de coisas tristes, nada mais cai. Então é mais ou menos o que ela quis dizer. O sol nasceu e eu tô me sentindo horrível. I gotta get out now. Preciso sair agora. Imagina que ela acorda sóbria, né? Com aquela ressaca, mas ela acorda sóbria. Ela olha um monte de gente bêbada em volta dela, bagunça, coisa jogada no chão, coisa quebrada. Bem o funeral depois da festa, né? E ela fala, eu preciso sair daqui. Esse gotta expressa necessidade. Coisa que você tem que fazer. Por exemplo, I gotta go. Preciso ir. Cara, você não pode fazer isso, não faz isso. Aí você fala, man, I gotta try. Eu preciso tentar, eu tenho que tentar. E o que ela fala é, I gotta get out. Just gotta get out. Just gotta get right out of here. Get out significa sair. Gotta get out now. Agora. I gotta get out now. I gotta go now. I gotta try now. Significa que preciso fazer agora. Alright? Esse gotta, curiosidade, ele vem de got to. Então eu posso falar I got to go. I've got to go. Ou I've, assim, né? Pode aparecer completo, tipo assim. Have got to. I have got to try. I have got to try. O que é contraído para I've got to try, que é contraído para I gotta try. Ou seja, contrações da fala. É assim que eu vou para casa virou vou para casa. Vou para casa. A gente contrai mesmo, a língua falada contrai sempre. Sempre contrai. Ok? O up do nascer, essa expressão up não vai para o passado? Não, porque olha só, se o sol nasceu, o sol está lá em cima. Sun is up. Sun is up. O sol está lá em cima. O sol está no céu. Tá? Se eu falo sun was up, significa que o sol, ele estava lá em cima, mas ele não está mais. Ou seja, o sol se pôs. Você acaba expressando o contrário do que você queria expressar. Então, sun is up. O sol está lá em cima. Vou colocar assim, ó. Fica mais claro para você? O sol está lá em cima. Isso mostra para você como você tem que ter cuidado com tradução. Tradução não é palavra por palavra. Tradução é você passar a essência. Se eu falo que o sol está lá em cima, significa que o sol nasceu. Concorda? O sol nasceu e ela está se sentindo péssima. I gotta get out now. Eu preciso sair agora. I gotta run from this. Preciso fugir disso. Olha que interessante.
ela usa o run, que significa correr. Assim como você aprendeu que existe I gotta try, preciso tentar. I gotta feel, preciso sentir. I gotta go, preciso ir. I gotta be, eu preciso ser. I gotta run, eu preciso correr. E ela usa run from. Esse from, você aprendeu lá em cima o que ele significa, que ele indica um ponto de partida. Então, quando eu falo que eu vou correr de alguma coisa, imagina que eu estou aqui nessa sala e eu vou correr dessa sala. Eu estou indo embora dela, eu estou fugindo dessa sala. Mas eu posso traduzir literalmente, preciso fugir disso, preciso correr disso, preciso ir para longe disso, preciso, colocar tenho que, ir embora disso. Ou seja, existe um ponto que ela tá. She's gonna run from this point. A partir desse ponto, ela vai correr disso. Ela vai correr porque ela não quer ficar perto disso. Ok? So, I gotta get out now. I gotta run from this. E o que acontece? Here comes the shame. Aí vem a vergonha. Olha o que aconteceu. Ela festejou, fez bagunça, ficou loucaça. No dia seguinte, quando ela amanheceu, ela se sentiu péssima e ela disse: Here comes the shame, que significa aí vem a vergonha. Shame significa vergonha. Literalmente, está envergonhado por aquilo que aconteceu. E existe a frase Here comes, que apesar dela significar literalmente aqui vem, a gente geralmente traduz como aí vem. Ou então, lá vem. Já ouviu a música dos Beatles? Here comes the sun, here comes the sun. Here comes, aí vem, tá? Aqui o que ela diferença é que não vem o sol, né? Here comes the shame, aí vem a vergonha. Ou seja, ela se sente péssima. Olha a evolução da personagem. Desde o começo da música, ela canta do quão mal ela se sente por fazer isso, que ela se sente horrível, mesmo assim ela faz lá, festeja, vira todas e no dia seguinte ela se sente péssima. E sabe o que é interessante? Depois do que ela canta aqui do Here Comes the Shame, sabe o que ela fala? 1, 2, 3, drink. Ou seja, começa tudo de novo a partir daí. Ela se sente horrível e aí, 1, 2, 3, drink, começa tudo de novo e toda a aventura acontece de novo. Ou seja, parece que ela está num ciclo, presa dentro dela mesma. É muito legal a evolução que acontece dentro dessa música, faz a gente pensar mesmo. E é muito profundo. Eu gosto muito dessa música e a gente consegue perceber bastante coisas, tanto de inglês mesmo, quanto de como analisar poesia em inglês, né? A gente percebe algumas coisas através dessa música. Então, vamos passar de novo pela música inteira aqui. Vê se agora vai estar bem mais tranquilo para você, se você já vai estar se sentindo mais confortável com a música. Ela canta assim: Party girls, don't get hurt, can't feel anything, when will I learn? É a próxima. Quando eu vou aprender? I push it down, I'm the one for a good time call, phone's blowing up, ringing my doorbell, I feel the love, eu sinto amor. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. E ela canta de novo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Throw him back till I lose count. Chega no refrão. I'm gonna swing from the chandelier, I'm gonna live like tomorrow doesn't exist, like it doesn't exist. I'm gonna fly like a bird through the night, feel my tears as they dry. I'm gonna swing from the chandelier. E ela começa de novo. Sun is up, I'm a mess. E repete. Gotta get out now, gotta run from this. Here comes the shame, here comes the shame. E começa o ciclo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Ok? So, eu espero que vocês tenham aprendido bastante coisas novas, que vocês tenham gostado bastante. Escutem essa música, vão lá no iTunes, no Spotify, onde você tem essa música, vão no clipe, escutem a música, que não só a letra, mas a interpretação da dançarina, porque essa música tem aquela menina, uma menina de uns 13, 14 anos, que ela dança ao longo da música enquanto a Cia está cantando. E aquela interpretação é realmente muito emocionante, é muito bom.
e vale a pena assistir, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida sobre o conteúdo dessa aula, coloca aqui nos comentários, coloca aqui embaixo e conta pra gente também se você gostou, o que você achou. E, claro, se essa aula te ajudou de alguma forma, clica aqui no gostei, clica aqui no curtir, para que eu saiba que vocês estão gostando desses materiais e a gente continuar produzindo mais e mais assim, tá bom? As nossas aulas de inglês, como essa aqui que você assistiu, são gravadas ao vivo, de segunda a sexta, no nosso canal do YouTube, que é nesse canal aqui que está aparecendo na tela, e você pode participar ao vivo, mandando as suas dúvidas, interagindo lá pelo chat. Então, confere a sua inscrição no YouTube para você receber e participar dessas aulas, e também aperta no sininho, muito importante, para você garantir que sempre vai ser avisado dessas aulas novas quando elas acontecerem, tudo bem? Eu também publico uma tonelada de conteúdo de inglês, dicas de aprendizado, sacadas, expressões rápidas no meu Instagram, esse Instagram aqui que está aparecendo na tela. Então segue por lá também para você ter um contato mais próximo comigo, assistir aos bastidores de tudo que a gente faz aqui e não perder nenhuma dica de inglês. E se você quiser receber ainda mais sacadas de inglês, áudios meus com dicas de aprendizado, receber materiais exclusivos, tem também o meu canal de Telegram. É só você pesquisar por Vinícius Rodrigues Inglês lá no Telegram e se juntar a essa turma que também recebe as minhas mensagens por lá, tá bom? So, that's it. Thank you so much for watching and bye for now. I'll see you soon.